Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco aqui, pelo canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve aí, tá bom? Não esquece de apertar aí, no sininho, que é para vocês não perderem nenhum conteúdo, porque com certeza a cada dia a gente tem procurado trazer mais conteúdos interessantes, né? Enfim, lembrando também que vocês podem nos acompanhar, não só podem como devem, pelas redes sociais, ok? Siga as nossas redes sociais e também fique por dentro de tudo, certo? Bom, gente, hoje o programa é com uma mulher maravilhosa, uma grande guerreira, né, que eu tenho a honra aí de conhecer já há algum tempo, há alguns bons anos. Não era nem minha mamãe ainda, hein? Minha filha tá fazendo 18, pensa, se não tem tempo. Enfim, ela é escola, referência aqui em São José dos Campos, não só em São José dos Campos, como no Vale do Paraíba, e no rap nacional, no hip hop nacional, né? Como uma das primeiras mulheres aqui de São José dos Campos, né? Entre outras, mas eu diria, como o Rony falou na participação dele, que na ativa pode-se dizer que se você não foi a primeira, você foi uma das primeiras que ainda continua na ativa, né, Patrícia? O nome dela é Trícia. Bom, Patrícia, mas a gente, né, os íntimos chamam de Trícia. O hip hop chama de Trícia. Vem conversar com a gente, tudo bem? Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, gratidão aí pelo convite, fiquei super feliz de poder estar participando com você dessa sua nova jornada, né? Como você disse, eu te acompanho desde... E assim, Muito certo. É aquela coisa que a gente sempre fala, a conquista de uma, né, é a vitória de todas, né? Então é muito legal, né, ver que você está conquistando esse espaço, que você está abrindo porta para outras mulheres, que você está resgatando mulheres da antiga, que você está descobrindo mulheres novas, né? Eu acompanho aí, não estou tão nativa, mas acompanho, vejo as meninas que estão surgindo junto com você, né? Que se espelham em você também, né? Então eu fico assim super lisonjeada em poder estar participando dessa sua nova fase. Maravilhosa! Gente, hoje o papo vai ser muito legal. A gente tem muita coisa para conversar aqui. Eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Eu prometo que eu não vou te colocar em mais lençóis, tá bom? Pode ficar fria. Eu também estou bastante feliz e eu quero aproveitar já começando aqui no programa falando, né, mandando um beijo aí, um abraço para todo mundo da produção, né, que ajuda, assim, permite que esse programa aconteça da melhor maneira possível. Então, um abraço para a Mayumi, um abraço para o Fischer, né, um abraço também para o Miguel, para o Solon, enfim, todo mundo que faz com que esse programa aqui possa ir ao ar e tenha essa carinha, nossa carinha. E lembrando que vocês também... O programa pode ter a carinha de vocês também, é só vocês mandarem sugestão de pauta, mandarem nome de pessoas que vocês querem ver aqui trocando essa ideia comigo, certo? Para a gente fazer, de fato, um programa com a cara de todos nós e bem democrático, porque essa é a meta, né? Eu acho que São José dos Campos é uma cidade já tão complicada, né? A gente tem que até tomar cuidado na hora de falar algumas coisas, mas é uma cidade tão já complicada e com um discurso tão moralista e, enfim, que espaços como esse aqui são espaços de fato necessários para a gente poder
perpetuar as culturas e trocar essas ideias mesmo, debater, sobretudo debater mesmo, porque só assim que a gente avança, né, Trícia? E Trícia, bom, gente, ela é MC, ela é rapper, nós vamos falar sobre isso. Desde que ano, Trícia? Comecei em meados de 90. Só para Comecei vocês em terem 90. uma ideia. Sabe, eu não sei se quem acompanha o programa aqui regularmente vai lembrar que eu falei na troca de ideia com o Rony. Aí ele estava meio naquela, né, de falar. Eu falei, tudo bem, é os dinossauros do rap, que é o código interno para quem está há bastante tempo. Quando eu cheguei, eles tinham só mais de 10 anos de bagagem aí na frente. Então, realmente, assim. E quando eu falo sobre representatividade para vocês, eu estou falando sobre isso, porque quando eu comecei a cantar rap, eu era muito tímida, para quem eu acho que a Trícia vai lembrar. E para quem não me conheceu, para quem me conhece agora e vê essa cara de pau aqui, não faz ideia que eu me escondi atrás do DJ Bagana com vergonha de cantar. Nós cantamos no mesmo grupo. Ela era uma criança. Ela Era uma era uma criança, era uma criança. E a Trícia sempre falava, não, vamos lá, vai. Eu lembro que uma vez a Trícia, a gente foi cantar, eu não lembro da onde que foi esse show que a gente fez, nós cantamos juntas no Zona Sul MCs, pra vocês terem uma ideia como faz tempo. E eu não lembro, não, e depois a gente cantou junto na Oposição, Foram né? dois. Então, oposição, eu tive uma rápida passagem, né? Porque tinha ido embora para São Paulo, então tive uma rápida passagem. Mas o oposição, a primeira formação da oposição era eu, você, o Zelito E e o o Dedé. Kleber. E Ah, o não, Kleber. e o Kleber, a primeira formação éramos nós cinco. Éramos É, nós cinco. E foi um grupo muito importante, assim, eu falo na minha formação também, porque, querendo ou não, começou a ficar um negócio mais profissional, fazer uns shows assim, né, interessantes. Zona Sul já era, mas eu também no Zona Sul não fiquei tanto tempo assim. Mas também foi uma experiência bem bacana. Mas a oposição, assim, deu aquela profissionalizada. E eu lembro que a gente estava num show, eu não lembro na onde que foi o show, que daí, eu não sei se você lembra, eu tava com vergonha lá atrás. Você falou, Meire, se jogue, me empurrou para frente. E aí eu comecei a ter que cantar, assim, gente. Aí pronto, aí, ó, o que virou. Olha aqui, ó, o monstro que vocês criaram. ah, sinto orgulho, porque você sabe que você também é uma grande referência para todo mundo, né? E é isso, eu acho que o muito louco, assim, eu sempre comento isso, que eu acho que uma das coisas incríveis, assim, do hip hop, né, do rap, é essa possibilidade que a gente tem, né, de confraternizar, de vivenciar, experienciar tantas coisas ao lado das pessoas que a gente admira, né? Em outros movimentos, não todos, mas na grande maioria, a gente não tem tanta essa possibilidade, né? Inclusive em movimentos artísticos mesmo, a gente não tem essa possibilidade tanto. Mas as pessoas do rap, do hip hop, acaba sendo mais acessível para a gente, né? E é muito massa isso, porque permite que a gente cresça com aqueles que a gente referencia, né? Isso é muito maravilhoso. E naquela época era uma época, gente, que mulheres elas não tinham tanto esse papel de protagonismo no rap, sabe? Até porque eram invisibilizadas, eram apagadas, eram silenciadas, como acontece até hoje, mas naquela época era muito mais. E sem contar que a rotina da mulher, tanto a mulher daquele tempo quanto a mulher de agora, nem se compara. Então, as minas começavam a cantar, casava e ia embora do rap. Tinha um filho e ia embora do rap. E estudar e ia embora do rap. Porque, assim, infelizmente, é muita treta, né, Trícia? E eu queria que você falasse um pouquinho desses seus 30 anos aí de estrada, de rap, de hip hop. E eu queria que você falasse como que foi, porque você é mãe de três, né? Ainda tem isso. Mãe de três, você é bacharel em direito. Então, assim, como que você conseguiu fazer tanta coisa junto? Fora as outras bagagens aí, hoje a gente também vai falar de CUFA, de muita coisa aqui, mas eu queria que você falasse, assim,
Como que foi para você lidar com tudo isso, né? E hoje, aos 46 anos... Pode falar? Já falei. Eu tenho o maior orgulho de poder ter chego. Eu sempre converso muito com as minhas amigas, né? Assim, que eu falo que eu tenho do nosso ciclo, assim, e eu falo, a nossa idade demonstra o quanto a gente venceu. Então, assim, não é nem vergonha falar, é um orgulho falar. Exato. Então, assim, Até porque fugindo das expectativas, né, que eram lançadas sobre nós, tanto fora do hip hop, mas dentro do hip hop também, porque acaba virando uma aposta, quero ver quem vai sair primeiro, né? Tipo, até o final de semana passada, 15 dias atrás, eu estive na comemoração de 30 anos do RPW, né? E reencontrei grandes monstros, né? E principalmente referências para mim, né? Rose MC, Sherline. Então, assim, você poder conviver com essas pessoas, compartilhar, aprender e também poder passar a sua vivência para elas, né? E ver que são mulheres. A Rose, se eu não me engano, está com 50 e... A Rose falou lá a idade dela, eu dei até risada. Ela falou, eu tenho o maior orgulho da minha idade. A Rúbia também está com mais de 50. Sherline também com... beijo, Rúbia, Cher, Line maravilhosa, Rose, toda essa mulherada foda e necessária pra caramba. São super. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu estou nos auges dos meus 46 anos e ainda tenho muito ainda para aprender. E com carinha e corpinho de, ó, De 46. Não, é nada. Eu falo assim, que se for ver meus ossos, eu tô lascada, né? Porque, enfim, não tem aquela idade lá que eles fazem aquela o idade óssea lá. Então, e aí eu falo, gente, se for ver os ossos, a carcaça tá aqui, mas os ossos. a rainha do quebra-quebra. Encostou, quebrou. Gente, nossa, só por Deus, você vê tá meu dedinho do pé. Enfim. E aí eu queria que você fala um pouco pra gente como que foi aí esses 30 anos aí, dividindo a vida com a escola, né, com o ensino, e ao mesmo tempo mãe, né, e casamento, e enfim, e limpa a casa, e faz comida, e escreve rap, e faz show. Como que você deu conta e como que você dá conta até hoje? Porque você tem crianças pequenas, assim, ainda, né? Teoricamente pequenas ainda, né? Menores de 18 anos, né? Menores de idade. Então, assim, conta um pouco pra gente dessa Trícia aí. Então, tudo começou lá em meados de 90, né? Eu estudava no antigo Ângelo de Siqueira Afonso, Chiqueirão, né? Todo mundo já ouviu falar do Chiqueirão. Então, naquela época, era normal para os adolescentes, né, de 14, 15 anos, trabalharem fora. Então, a gente estudava à noite, porque a gente trabalhava durante o dia e estudava à noite. Naquela época era super normal, os adolescentes não era tão burocrático que nem hoje, né? E como eu saía do trabalho, eu já ia direto para a escola, então parava ali, então ficava aquele pessoal na porta da escola ali, todo mundo naquela resenha. Então, né, as primeiras pessoas, na verdade, que eu tive contato aqui em São José foram o Jaime, né, o DJ, o Jaime, o Branco. Tinha mais alguns meninos que eu não me recordo, me perdoem, gente, porque a cabeça não guarda todo mundo. Eu lembro do rostinho de todo mundo, mas nome eu sou a negação. Também. A gente ficava na resenha, cantando e brincando mesmo, né? E tá. Aí ia ter um dia, ia ter uma apresentação lá no Ângelo, do Zona Sul MCs. E eu tô lá no pátio, olho assim, eu vejo aquela menina, loirinha, branquinha, bonitinha, cantando, com aqueles dois rapazes maravilhosos, lindos, que compõem o grupo até hoje, né?
gente, que legal, né? E tá, foram embora, cantaram, gente, todo mundo lá, tá, passou algum tempo, o Jaime chegou em mim e falou assim, olha, tem sabe o grupo que cantou aqui na escola? Sei. Ah, eles estão procurando uma menina, a menininha lá saiu e eles estão procurando uma mina para cantar junto com eles. Você é a mina. Eu vou levar você para conversar com eles. Eu falei, tá. Falei, tá bom. Aí ele me apresentou, o Zelito e o Rony. Eles só viraram para mim e falaram assim, ó, semana que vem a gente tem um show No! cantar na inauguração, não, na inauguração não, ia ter estava vindo o pessoal de São Paulo, da CUT de São Paulo, eles estavam vindo na caminhada para Aparecida, ia ter um show no Paço, aonde hoje é o Paço Municipal, ali era um descampado, né? Sim. Era um descampado, tinha a favela Santa Cruz ao lado, e tá bom. Primeiro show. Não sabia nem o que eu estava fazendo. Vamos embora. Nossa, eu lembro até hoje. Eu tremia mais que vara verde. Mas saiu. E E tinha bastante dali, gente? Meire, naquela época, o pessoal dava valor. Dava valor. O pessoal encostava, o pessoal chegava. Foram, sim, o Zona Sul, nós vivemos épocas áureas do hip hop. Porque, assim, aonde nós cantamos, olha, sem brincadeira, acho que a gente não cantou para menos de 300 pessoas naquela época. Porque, assim, era show na Haddock, lotava. Era show, era locomotiva na época, né? Cantava na locomotiva, lotado. Aeronite, lotado. Era evento na rua, era lotado. Aniversário do... Gente, 1º de maio no Novo Horizonte. Só quem viveu sabe o que é aquilo. Você olhar aquele mar de gente. Nós cantamos, nós fizemos muito showmício na época para Luiz Erondina, em São Paulo. Então, nós cantamos no Vale do Anhangabaú. Nós cantamos para assim, Vale do Anhangabaú, Vila Ré. Nós cantamos assim, foi multidões, foi Vale do Anhangabaú, Vila Ré, São Paulo. Nós fizemos muitos shows, né? Abrimos shows assim, Racionais, Taíde, RPW, PMN. Então, cantamos assim, cantamos com grandes nomes do rap nacional, né? Então, assim, tudo começou nessa época. E eu lembro que as festas que vocês faziam aqui também, eu lembro que até quando eu entrei no grupo, eu cheguei a cantar com RZO, com Taíde, com acho que Sabotagem, vários na época do. Não era Barcelona mais, acho que já era Calabares, se eu não me engano. E era 5.000 pessoas. Era tipo. Meu, cada história, assim, nós cantamos, tivemos a honra de cantarmos com Sabotagem, né, de abrirmos show do Sabotagem. Então, assim, foram momentos, assim, que, como diz Taíde, né, que tempo bom que não volta nunca mais, né? Então, foi, assim, para mim ali foi o começo, uma brincadeira acabou virando algo sério, porque ali eu comecei a aprender sobre a cultura, aprender sobre o respeito, né? O respeito, o amor ali, ali eu aprendi, né? Ali eu aprendi o amor ao próximo, aos meus amigos. Então, assim, foi uma escola assim maravilhosa e aonde eu comecei a ter contato também com como diz, né? Com outras classes, né? Porque a gente estava acostumado a ter a nossa rodinha aqui. E quando você começa a abrir seu leque, você começa a vivenciar, ter outras experiências, né? Então, assim, foi... E nisso daí foi vindo, acabei surgindo uma oportunidade para eu ir embora para São Paulo. Eu fui embora para São Paulo, aonde eu não parei, acabei entrando na primeira formação do grupo do CCO, que era o Fex, o bandoleiro, o DJ Paul, o Xandão
Xandão, tinha o Pacheco, Easy Caos e o Rico. Nós tivemos a primeira formação. Nossa, eu vou falar para vocês. Ai, olha, só de lembrar aqueles meninos o Pacheco, Easy Caos e Rico cantando, não, ó, dá até arrepio. E ali tivemos a primeira formação do CCO. Nisso, no meio disso tudo, eu acabei engravidando do meu primeiro filho, que é o João Pedro, que hoje está com 21. E já estava na faculdade, já tinha entrado na faculdade, então eu tive que dar uma segurada. Porque eu acabei sendo mãe solteira, o que não é novidade para ninguém, que todo mundo sabe o que a gente carrega, né? Então eu tinha que que escolher. Ou continuava a minha caminhada dentro da vida universitária, que eu tinha começado a faculdade de Direito, então eu tinha que trabalhar, eu trabalhava de teleoperadora na Atento, de 14 por 1, tinha um filho para cuidar, e tinha ainda que estudar. fazendo a faculdade. E você vê que assim, né, gente, é massa a gente conversar sobre isso. Você fica pensando, né? Muitas vezes as pessoas ainda têm coragem de falar que a sociedade não é machista e não é uma sociedade hostil para as mulheres, né? Mas, poxa, é um tipo de escolha que você não deveria ter que fazer, porque você não vê os homens abrindo mão de estudar ou de fazer não sei o quê por causa do filho. Você nunca vê assim, tipo, eu acho que eu nunca. É a coisa mais rara, pode acontecer, porque toda regra tem exceção. Mas você não vê o cara falando assim, eu parei de cantar rap porque eu tive um filho. Entendeu? Eles não têm que abrir mão, né? Então, assim, e estudar e fazer todas essas coisas, né? Isso aí a gente até vê muitas pessoas falando e tal, mas nunca é por uma decisão. E assim, e que triste ter que tomar uma decisão dessa, porque eram para ser coisas que deveriam andar juntas lado a lado, porque imagina. Como é bom você ter um filho, poder educar ele e levar ele, estar com ele na arte, porque a arte é uma base, né? E aí você tem que abrir mão daquele lugar que te deixa feliz, que, né, enfim, que tem toda uma história para você e toda uma importância, né, para poder continuar sendo mãe, sustentando o filho e fazendo, né, a faculdade e tudo mais que é necessário também para melhorar de vida. É complicado, né? Super. Mas, enfim, daí parei. Nesse meio tempo, eu fui cuidar, daí me afastei de tudo, fui viver, definitivamente tive que viver tive que priorizar essa parte da minha vida, mas assim, sempre estava em contato com o Rony Cuzelito, né? Fui vendo as formações que foi tendo depois no Zona Sul, Zelito saiu, Rony saiu, você saiu Thaís, saiu, né? Porque o Zona Sul, para quem não conhece, para quem conhece, sabe. O Zona Sul ele foi uma escola para todo mundo. Ali o Zona Sul saiu DJ Dedé, DJ Gabiru, Bagana Do foi MC, nós. o MC, foi assim, foi uma escola para todo mundo, assim, todo mundo aprendeu um pouquinho com o Zona Sul, né? Então, assim, eu fui vendo toda essa formação, né? Hoje eu vejo as pessoas nos encontram ainda quando a gente sai para alguma balada, alguma coisa, o pessoal fala, nossa, eu me sinto lisonjeada, eu me sinto emocionada. Então, assim, depois de alguns anos, eu acabei casando, né? Tive mais 2 filhos, que é o Luiz Felipe e a Maria Luísa, que hoje estão com 15 e 14 anos. A Só que o Luiz idade, a adolescência. e a Luísa, eles já tiveram um pouquinho mais de sorte que o João Pedro. Que o João Pedro, infelizmente, ele teve uma mãe ausente, porque eu tinha que fazer milhões de coisas. E quando eu casei, né, depois eu tive Luiz Felipe e Maria Luísa, eu já tive essa sorte de poder ser mais presente para eles e recuperar o meu tempo junto com o João Pedro. E o Luiz Felipe e a Maria Luísa, eles puderam participar dessa fase do hip hop. Então, eles começaram a acompanhar o meu retorno para o hip hop, os 3.
né? Eles começaram a acompanhar o meu retorno para o hip hop, então eles viram como eles veem como é tudo construído, desde dos ensaios, sentar para escrever, das discussões, né, vai fazer assim, assim eu não quero, assim eu não vou, e aquelas coisas básicas que acontecem em qualquer família, aquelas discussões básicas. Total. E quando eu voltei, eu consegui conciliar, porque daí o Rony também já estava com a família dele, Zelito estava com a família dele, então assim, a gente conseguiu começar, hoje tudo é assim, tem show, peraí, nossa, mas eu tenho coisa com as crianças tal dia, mano, não dá para mudar, ou olha, eu vou ter que ir, mas eu vou ter que sair correndo porque eu tenho outro compromisso. E outra maturidade também, né, Trícia? Outra mentalidade, né? Não é que não seja prioridade na vida da gente, né? O hip hop não seja, claro que é uma grande prioridade, é um grande prazer. Só que assim, você começa a ter muito compromisso na cabeça da gente, que nem nós mulheres. A gente acorda, a gente tem que levar filho na escola, não é tipo, eu tenho show hoje. Antes do show a gente tem 5 minutos para se arrumar, porque antes do show a gente teve que organizar um monte. Eu brinco, né? Eu falo, eu cuido da vida de todo mundo. Às vezes eu até posto, né? Eu falei, eu vou cuidar da vida alheia. Eu vou cuidar da vida alheia porque é o meu trabalho cuidar da vida dos outros, eu falo. Então, assim, é tudo muito corrido. E nesse meio tempo, há 10 anos atrás, surgiu a CUFA na minha vida, né? Ia te perguntar sobre isso mesmo, sobre esse trabalho que é bem necessário. Inclusive, eu só quero dar um recadinho antes aqui, e lembrar vocês que estão nos assistindo, web espectadores, os nossos ouvintes e ouvintas, que vocês se conectam conosco aqui no canal do YouTube. Então, quem está chegando agora, se não se inscreveu, já se inscreve aí. E o desafio está dado, que é você compartilhar com o coleguinha, com a coleguinha, com a família, entendeu? Para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo que eu sei que é necessário. Então, se você conhece alguém que de repente dialoga com a cultura hip hop ou com as culturas de modo geral, fala, tem uma doida ali que está fazendo um programa ali da hora, e eu vou mandar aí para você o vídeo para você assistir. E manda para as pessoas, né? Compartilha, porque é sobre isso, e conhecimento bom é conhecimento compartilhado, certo? Não esqueça de seguir também as nossas redes sociais e as redes sociais da Trícia, que a produção está deixando aqui embaixo no rodapé, e a gente vai deixar também na descrição desse vídeo, certo? Eu queria, Trícia, antes da gente entrar na CUFA, nesse assunto da CUFA, que é bem legal, assim, vai ser importante, eu queria rodar um videozinho aqui, posso? Então tá. Então roda aí, produção. Zona Sul MC. Brau! Pena da gente, vale a pena valorizar os gestos simples e sinceros. Será que vale a pena às vezes ser tão frio, tão sério? Vale a pena? Convicção é plena, arri meu lema. Mudar seu eu por outro alguém, será que vale a pena? Problema, dilema, nem sempre dá esquema. Dúvida é do egoísmo e pena. Vale a pena o conselho, o medo de não agir direito. Correr o risco de tomar uma decisão muito cedo. Valeu a pena eu ter estudado. Valeu a pena eu ter me expressado, vale a pena. Que risco pra você vale a pena? O único risco da agulha do vinil é o único risco que vale a pena. Segue. Hip hop não para. Nunca. Há 30 anos insistindo. Essa cultura que ensina, que educa. Vamos que vamos. Hoje eu estava pensando em casa, como é que o tempo passa, o tempo não para. Parece que foi ontem que eu conheci 3 manos. Depois disso nossas vidas acabaram mudando. Uma coisa que pra nós parecia um sonho, foi então que de cabeça nós entramos. Assim então conhecemos a cultura hip hop, pois ela que mantém as nossas mentes fortes. Movimento hip hop, paz e amizade. Transmitimos tudo isso em qualquer canto da cidade. Não importa a hora, local, estação. Sempre temos humildade, muita paz e coração. Falando pra rapaziada não entrar em brigas.
vendo que a paz é a única saída. Se essa de concurso de melhores e piores, nessa cultura somos todos melhores. Movimento que ensina, uma cultura que educa, pois também somos um povo de luta. Isso é apenas o começo, só não pode parar. A cultura chegou e vai continuar. Hip hop não para, não para. Hip hop não para, não. O hip hop não para, não para. Vamos que vamos então, que só não pode parar. Hip hop não para, não para. Hip hop não para, não. Hip hop não para, não para. Vamos que vamos, que só não pode parar. Através desse rap nós vamos explicar o motivo por que estamos a cantar. Pois curta esse rap, cante e bala, faça com que todos os selados também dançam, não deixando que nada atrapalhe sua alegria. Curte no movimento com paz e harmonia. Muitos da sociedade nos criticam, por quê? Dizendo que essa cultura é coisa de ladrão. Pois somos Zona Sul, estamos aqui pra defender a cultura hip hop do aqui do E. Pois somos nós mesmos, somos consciência e nós queremos é a paz e não a violência. No número brasileiro, um movimento, não podemos deixá-lo parar por nenhum momento. Hip hop, esse é o movimento. Pode crer, não podemos deixá-lo parar por nenhum momento. Hip hop não para, não para. Hip hop não para, não. Hip hop não para, não para. Vamos que vamos então, que só não pode parar. Hip hop não para, não para. Hip hop não para, não. Hip hop não para, não para. Vamos que vamos, que só não pode parar. Hip hop não para, não para. Hip hop não para, não. Hip hop não para, não para. Vamos que vamos, que só não pode parar. Hip hop não para, não para. Hip hop não para, não. Hip hop não para, não para. Vamos que vamos, que só não pode parar. Canto dos alemães, Dom Pedro Colonial, Bosque Morumbi, Parque Industrial. Esses são alguns bairros que você pode curtir. Se você vier na paz vai ter amigos por aqui. Ouvindo esse rap você pode acreditar que na Zona Sul o rap nunca vai parar. Pois faça o possível pra não dar o que falar, pois é a moral da Zona Sul que nós queremos levantar. A Zona Sul é minha área, dela sempre eu vou ser vários amigos, nela eu fiz, eu nunca vou te esquecer. Zona Sul é minha área, dela sempre eu vou ser vários amigos, nela eu fiz, eu nunca vou te esquecer. Então, hip hop não para, não para. Hip hop não para, não. Hip hop não para, não para. Vamos que vamos, que só não pode parar. hip hop não para, não para. Hip hop não para, não. Hip hop não para, não para. Vamos que vamos, Que só não pode parar. O hip hop não para, não para. O hip hop não para, não. O hip hop não para, não para. Mas pode crer, Que só não pode parar. Hip hop não para, não para. Hip hop não para, não. Hip hop não para, não para. na Zona Norte, Que só não pode parar. DJ Dub. Isso aqui. Aê. Trícia, eu queria que você falasse um pouquinho desse vídeo pra gente, que a gente acabou de assistir aqui agora. Quando que foi gravado? Como que foi gravado? Aliás, eu vou pedir para a produção deixar umas fotos aqui que o Rony me mandou também pro programa dele. Eu vou deixar, tá? Porque tem você. Tem você de cabelo curto, varapau. Aliás, os três, né? Eu falo que eu já até imagino que foto que é. É a foto que todo mundo fala assim, é o seu filho? É igualzinho. Bem, essa apresentação aí, nós gravamos, foi uma apresentação que nós fizemos ali na praça, eu esqueci o nome daquela praça, Praça do Sapo, né? O Sapo, perto do calçadão, né? Foi ali, se não for... Não é Praça do Sapo, não. A Praça do Sapo é aquela perto do Shopping Centro. Essa daí é a praça perto do Bradesco, é a praça que era da Do telefone. Ah, tá. Praça do telefone. Foi uma apresentação que nós fizemos num sábado de manhã, foi maravilhoso, é muito gostoso, assim, essa convivência, essa ligação. Esse seu retorno agora, inclusive, gente, para quem não sabe, a Trícia, ela não retornou só ao hip hop nesses últimos anos, enfim, tudo que ela falou aqui já contou para vocês, mas também para o Zona Sul MCs. Então, hoje o Zona Sul MCs vive aí uma das primeiras formações aí também, assim, isso é muito, muito bacana, que é esse vídeo aí que a gente acabou de mostrar para vocês aqui agora, entendeu? Nós voltamos à formação original, quando nós fizemos aí os 25 anos do Zona Sul,
né, que nós conseguimos reunir alguns ex-integrantes, né, quem fez parte da história. Então, daí nós tivemos nossa festa de 25 anos, onde reunimos antigos ex-integrantes, né, quem fez parte da nossa história, e ali nós resolvemos retornar com a formação original do Zona Sul, que foi o Bagana, eu, Zelito e o Rony. Né? O Bagana, depois, acabou com o tempo, ele teve realmente que se afastar, então ficou os 3 integrantes, que é eu, o Rony e o Zelito. E isso aí, ó, eu acho que é para sempre, tá? Ó, seis, não, três, não tem. Não tem como. É assim, é encontro de almas, né? Que a gente costuma falar. Porque sempre brigar que nem cão e gato. Irmãos, gente. Irmão, é uma loucura, assim, o carinho, né? É tipo aquela história que a gente fala dos nossos irmãos, né? A gente pode brigar, a gente pode chamar atenção, mas não vem querer fazer a mesma coisa, não, que você não tá perdido. E é engraçado porque foi com o passar dos anos, né? Cada um ali na sua vida, né? Que nem o Rony hoje está com 3 filhos também, nós acompanhamos, né? Vocês nunca se largaram, na verdade, vocês 3, né? Sempre tava ali, né? Não. Então, é assim, o Zelito com a Júlia, né? Eu vi a Júlia, né? Eu acompanhei toda essa evolução de Zelito pai, o Zelito daquele menino que virava laje, né? Para o pai que ele é hoje, né? Tem a Júlia, né? Que é uma moça que esses dias mesmo apareceu uma lembrança do elogio que teve da escola, da Júlia, quando ela tinha acho que uns 9 anos. Eu dei risada, eu falei, o Zelito ficar colocando, e a minha filha, porque o orgulho do Zelito é essa filha, né? E hoje o Zelito tem os 2 filhos do coração também, né? Total. Aqueles 2 anjinhos, né, que eu falo, que eles são muito fofos e, assim, formou uma família bem legal, né? Sim, a Ju, maravilhosa. Beijo, Ju. Ju, Beijo, Jus, né? Ju, madrasta, Ju, filha. É tudo Ju, tá em casa. Vem os brindes, né? Vem as esposas, né? As bênçãos. Vem as bênçãos. Eu não tenho mais bênção, né? Mas tenho, né? Mas tenho os meus parceiros. É isso. É isso. Ô, Trícia, fala pra gente aqui rapidamente, eu queria que você falasse, por que você escolheu direito? Qual foi O que sucedeu? Foi uma coisa bem louca, porque assim, eu tinha feito aqueles testes de vocacional, Vocacional? e tinha lá dado que eu estava na área lá, tinha área lá e tal. Só que na época eu estava em São Paulo. São Paulo, aquele leque de opções. Total. A única que tinha em São José na época era a Univap. A Unip estava abrindo lá no Putim, lá perto do aeroporto, ali perto da Embraer, naquela fábrica que tinha falido, que eu nem lembro. Aí eu tinha feito vestibular em São Paulo e eu tinha feito para turismo, porque na época eu trabalhava numa agência de turismo e eu queria fazer hotelaria. Só que saía do. Mas era mais caro fazer hotelaria e turismo do que direito? O turismo, na verdade, a hotelaria não tinha. A hotelaria, a única faculdade que tinha em São Paulo, né, na época, que para fazer hotelaria, era a Embi Morumbi, que tinha acabado de abrir, que eu lembro que o polo dela era ali na Moca, naquele pedaço ali da Radial, bem no comecinho da Radial, e tinha pela PUC, que era no Senac, que era no Hotel Escola em Águas de São Pedro. Imagina, sem condições, era só para quem tinha grana mesmo, porque você tinha que se deslocar de São Paulo. E nisso eu acabei voltando para São José, e quando eu vim para São José não tinha hotelaria em São José, não tinha essa área que eu queria fazer. Aí uma das opções era o direito. Falei, vou fazer esse negócio aí, vai ver o que dá. Estou aí até hoje, 20 depois. E você se apaixonou? Você conseguiu, tipo, gostar? Consegui. Não, foi assim, foi aquela coisa, né? O primeiro ano é aquele teste de resistência, porque você olha a matéria,
você olha e fala assim, meu, que isso tem a ver? Até Hoje eu porque direito eu vejo que é uma faculdade tão terrível, porque além de muita coisa para leitura e tudo mais, você depois ainda tem que fazer, como é que é, para passar na OAB. Então, ou seja, se você não consegue passar, você perde lá um tempão da sua vida. Meu, loucura. Mas, assim, no começo, aquele teste de resistência, porque você tem as matérias, eu não sei hoje qual que é a grade, se a grade continua mesmo, porque teve muita alteração, né? Mas na minha época, em 2000 para você ver, 2000, eu tinha sociologia, filosofia, introdução ao estudo do direito, economia. Então, assim, você ficava assim, mas por que que eu tenho isso? Para que isso vai? Por que que eu vou ler Karl Marx na faculdade? Por que Karl Marx vai? Nossa, gente, vocês não têm noção de como faz diferença na vida da gente depois. E Né? assim, é muita coisa, é muita coisa. Assim, a parte da sociologia, da filosofia. Então, assim, é muito detalhezinho. Então, às vezes a pessoa fala assim, é até engraçado, né? Bate um contrato aí para mim, né? Tipo, mas, meu preço é esse. Nossa, mas ali é só puxar no Google. Então, Então, vai assim, puxar no Google. Eu sabe, estudei tantos anos, gastei tanta grana, tanto tempo, deixei tantos sonhos e coisas e outras prioridades de lado para fazer isso para a pessoa. É que nem a Ari fala, a gente não pode falar que o trabalho que a pessoa está dando ali, o valor que ela está dando, que ela está colocando no trabalho dela, que é caro, porque só ela sabe, né, o investimento para aquilo ali está sendo, então, né? para toda, eu falo assim, para toda a área, que nem a manicure. Pô, meu, quanto tempo ela ficou ali aprendendo, o que ela gastou com material, com esmalte, com conhecimento, porque não é você chegar lá e tirar a cutícula e pintar. A transista, não é. Ela fica 12 horas, ela fica 8 horas, e que seja 1 hora que ela fica no seu cabelo. E se Ela ficar 5 minutos e quiser cobrar R$ 1.000, você paga se você quiser. Se você não quiser, procura outra pessoa. ela investiu nela, entendeu? E aí em qualquer área. Então, assim, muitas vezes nossa, eu procuro ao máximo dar valor na profissão dos meus colegas. Assim, que eu falo colega do modo geral, desde o cara que vende o sorvetinho na rua até o médico. É claro, tudo dentro da nossa realidade também. A gente também não pode, né, falar, tô pagando, mas é dentro da nossa realidade também. Eu prezo muito essa coisa na minha profissão, sabe? Porque eu vejo que tem muita gente que às vezes fica na dependência da defensoria e o nosso poder público está tão escasso que ele não tem profissional para atender todo mundo. Então, assim. E também, se a gente não valorizar os profissionais, de modo geral, aí, você começa a ver um monte de gente frustrada trabalhando, né? E aí, porque isso acaba refletindo, não tem como, né? E aí é onde os serviços caem a qualidade, enfim. Então, é isso, né? A gente precisa fazer a manutenção, né? Inclusive desses serviços que são prestados com qualidade, né? E a manutenção é de fato valorizar, né? Ô, Tris, eu queria rodar mais um vídeo aqui, que a gente está caminhando para o final, mas eu acho bem importante a gente falar da CUFA, né? Da CUFA BR, da CUFA Vale, aliás. Então, vamos rodar aqui a participação da Trícia nessa entrevista e a gente volta a seguir para trocar uma ideia com vocês sobre a CUFA, porque é um projeto muito importante, que inclusive agora na pandemia fez doação de mais de 30 mil, né, cestas básicas, só aqui no Vale, né? Só aqui no Vale do Paraíba, para vocês terem uma ideia da dimensão. Então, a gente já volta para trocar uma ideia com vocês. Roda, produção. E é com muito esforço e trabalho que o projeto Casa do Hip Hop pretende valorizar os moradores da favela Santa Cruz, um reconhecimento merecido, de acordo com a Patrícia, que é coordenadora da CUFA, Central Única das Favelas aqui de São José. Para ampliar o respeito e a inclusão dessas pessoas, foi criado no país o Dia da Favela, comemorado em 4 de novembro.
A intenção da CUFA é que este dia seja também uma data oficial dos municípios brasileiros. Por isso, em uma ação nacional, representantes da CUFA, como a Patrícia, estão pedindo a vereadores em diversas cidades a criação de um projeto que institui o Dia Municipal da Favela. Para a gente estar conscientizando a população, para estar mostrando para o pessoal do lado de lá a importância dos moradores do lado de cá. E do lado de cá estou usando mais como, né, aqui como referência, mas de todas as favelas, de todas as periferias aqui da cidade. Como reforça a Patrícia, a data é um convite à reflexão e o respeito. Por isso, no dia 4 de novembro, também são realizadas diversas ações nacionais, como palestras, shows, debates. Aqui em São José vai ter distribuição de cestas básicas, mas além do apoio social, o intuito do Dia da Favela é garantir o reconhecimento e a dignidade de quem mora nas comunidades. Então, a importância é que o próprio pessoal os moradores da comunidade está sendo conscientizados da importância deles, que a palavra favelado não é um palavrão, né? É um motivo de orgulho para eles. Eles falarem, eu sou favelado, eu moro na favela, mas é porque eu tenho orgulho do que eu sou. Aí, Trícia, fala pra gente o que é a CUFA e quem é a Trícia na CUFA? Então, a CUFA é a Central Única das Favelas, né? Uma organização aí que surgiu há 20 anos atrás, né? Com a junção aí do Celso Ataíde, MV Bill e Nega Giza, né? Aonde eles se reuniram ali e viram a necessidade de estar levando a questão do esporte, do lazer, do empreendedorismo para os moradores da favela, né? A CUFA está situada em todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal, né? E hoje nós, com a vinda da pandemia, né? Com o surgimento, né, da pandemia aí, da Covid-19, nós vimos, o Celso viu a necessidade, né, de poder estar atendendo essas famílias, porque, de repente, todos os projetos sociais tiveram que parar, né, e eles não tinham mais o que comer dentro de casa, né? As pessoas tiveram que parar de trabalhar de modo geral, né? Tanto a arte ficou parada, né, assim, enfim, mas quanto tudo, né? O mundo parou, né? Foi uma situação, eu trabalhei na linha de frente da pandemia. Eu lembro que, na época, a minha mãe ficava muito preocupada de eu sair de casa, porque minha mãe falava, você vai, né? E tudo fechado, e o pessoal não tinha o que comer, e o pessoal desesperado, porque, assim, eu vou falar, até eu cheguei num ponto que eu tive que correr atrás de para garantir o meu sustento dentro de casa, né? Na pandemia, durante a pandemia, depois que passou um pouco, eu fui trabalhar de Uber. Eu também, eu estava fazendo, você lembra, né? Fazendo unha, fazendo tudo que aparecesse pela frente, gente. Foi terrível, foi terrível. Fala, nossa, mas você, né, tem uma formação. Meu diploma não enche, não enche barriga. Né? Então, assim, tive que dar meus pulos de gato. E nisso daí veio o meu retorno para a CUFA, porque eu tinha me afastado da CUFA também, quando eu precisei me afastar por questões, né, de família, tudo, eu acabei abrindo mão da CUFA também. E quando eu voltei para a CUFA, logo que eu voltei, deu a pandemia. Surgiu a pandemia. Então, eu tive que, de repente, eu vi tudo virando, porque eu estava trabalhando para trazer a Taça das Favelas para São José, e de repente eu me vi num monte de pedido de gente passando fome. Socorro, né? Pedido de socorro, literalmente. E foi aonde que surgiu o Mães da Favela, né? Que foi um projeto nacionalmente conhecido, que foram fechadas parcerias com grandes empresas, e aí começamos. Então, eu saía daqui de São José. No começo, eu atendia só São José. No começo, os pedidos não eram tão grandes, porque o pessoal não tinha o conhecimento. Então, quando começou a surgir na mídia os pedidos de doação, só que aumentou os pedidos de doação, mas também aumentou os pedidos... A demanda, né? A demanda também aumentou.
Então, foi algo assim, que um dia você doava 10 cestas, na outra semana você estava doando 1.000, de parar carretas e carretas na porta de casa, eu não tinha nem lugar para guardar as coisas, era muito louco. Parava carreta na porta de casa com aquele monte de mantimento, na hora que eu piscava já tinha sumido tudo, porque eu já tinha distribuído tudo. Então, nisso eu fui atendendo, conheci o pessoal de Taubaté, que hoje a gente tem uma CUF em Taubaté, e atendendo Jacareí, daí eu comecei a atender o pessoal do Rio Comprido e do Meia Lua, né? Eu comecei a atender aquelas 2 regiões, que são regiões bem, assim, eu sei que existem regiões bairros mais em situações também de extrema vulnerabilidade em Jacareí, mas foram os bairros que eu mais tive contato. E São José, na hora que eu me vi, eu estava nos 4 cantos de São José. Um dia eu A estava... gente vai deixar aqui embaixo o arroba da CUFA também, para quem quiser, né, conhecer um pouco melhor. Assim, acho que a maioria das pessoas já escutaram, pelo menos já escutaram falar, mas é bacana fortalecer também, se inscrever, seguir, e na possibilidade de doar, ajudar, né? Porque é sobre isso, né? Eu acho que a pandemia, ela foi um teste de sobrevivência de humanidade, assim, né? E aí, quando você viu esses projetos todos e toda essa galera correndo atrás e chegando cestas, assim, porque, né, eu faço parte da Associação de Favelas e a Associação de Favelas faz esse trabalho também. Quantas vezes eu precisei aqui na pandemia, todo mundo sem trabalhar, todo mundo sem trabalhar. E aquela doideira toda, inclusive eu também, além de não poder trabalhar com mais nada, eu estava na Fundação Casa, tive que sair da Fundação Casa, porque o projeto foi encerrado por conta da pandemia, né, que eu trabalhava, não podia fazer show, não podia fazer evento, não podia produzir nada, fazer nada, realmente, assim, foi uma loucura. E esses projetos, a gente viu o quanto que foi, assim, foi caso de vida ou morte, né, literalmente. E a gente vê o quanto que esses projetos salvaram, porque aonde o poder público não estava, né, aonde esse governo aí, ó, que enfim jaz, não estava. Ai, que gostoso falar isso. Enfim, que medo de ser processada, mas nem ligo. É... Mas é, e aí, assim, aonde o sistema não estava, onde o poder público não estava, o Estado não estava, esses projetos, a CUFA, né, sendo um desses projetos, né, você fazendo parte aí desse projeto tão bonito, tão necessário, estava fazendo aí esse cuidado, né, com esse cuidado com a nossa gente, né, porque a gente sabe que a gente precisa um dos outros, e quem movimenta e gira a engrenagem da cidade, do Estado, do Brasil, é a periferia, né? É a periferia que está lá, né? Que está no transporte público, que está no supermercado, que está na padaria, que está nos hospitais, que está, enfim, é a periferia, né? Que faz a manutenção, né? E faz aí esse cuidado, né? Que varre a rua, enfim, tudo isso, né? Então a gente precisa, de fato, de uns dos outros, né? Então, vamos deixar aqui para vocês e vamos deixar o link também na descrição para vocês conhecerem um pouquinho mais, certo? Lembrando que também o da Trícia a gente vai deixar na descrição e deixar aqui para vocês também. E, Trícia, aqui né, na CUFA-BR, como as pessoas fazem para entrar em contato em caso de necessidade? É pela rede social? Como que é? Então, nós sempre atendemos, né, através da nossa rede social, lá tem um arroba CUFA-SJC, o pessoal manda direct, a gente procura atender. Infelizmente, hoje a demanda é grande, só que as doações E miaram. para receber doação, mesma coisa, a pessoa entra em contato pelo direct? Isso, mesma coisa. A gente está sempre ali de olho, sempre está procurando. Mas, assim, hoje o nosso trabalho, na verdade, está sendo para a gente poder dar um suporte para algumas famílias, porque a gente sabe que, graças a Deus, algumas já conseguiram se recolocar, já estão conseguindo se levantar, mas tem aquelas ainda que não conseguiram. A gente tenta dar um auxílio quando não conseguimos. Infelizmente, a gente tem que repassar, né? Hoje eu já não consigo, que nem essa semana mesmo, foram me pedir uma cesta,
Eu falei, olha, gente, eu não chamo mais de cesta, eu falo, eu tenho uma sacola de mantimentos, que é onde eu tenho. Hoje o que eu tenho de doação é arroz, feijão, macarrão, açúcar, e farinha. Os 5 ingredientes que eu tenho hoje para doar. Então, assim, e isso também está minando, porque foi uma campanha grande que nós fizemos, conseguimos uma arrecadação grande. No final do mês passado, tivemos o encerramento de uma campanha com o mercado aqui de São José, que foi uma parceria que nós fechamos, só que, infelizmente, eles tiveram que abrir para as outras entidades. Quer dizer, infelizmente não, felizmente abriu para as outras entidades para ajudarem outras pessoas, né? E agora eu tô batalhando para novas parcerias, mas também para poder fechar outras parcerias para a questão de requalificação, porque a gente precisa qualificar, né, essas pessoas para que elas possam ser incluídas novamente no mercado de trabalho, porque é o que a gente fala sobre o terceiro setor, porque hoje o que está movimentando é o terceiro setor. Totalmente. Gente, então aí fica o apelo da gente aqui para vocês que estão nos assistindo aí, repassem essa informação, e se vocês puderem doar também, e eu acho que assim, é um trabalho de formiguinha, né? Então, se todo mundo, né? Se cada um de nós, um doa um açúcar, outro doa um arroz, outro doa um feijão, outro doa um óleo, a gente já vai montando cestas e mais cestas, e a gente vai espalhando essa notícia também, porque ainda tem muita gente passando necessidade, gente. As coisas não melhoraram, né? As coisas elas podem ter dado uma pequena melhorada, mas tá longe. Tá bem longe, inclusive eu estava falando isso, a gente estava conversando isso ontem. O presidente Lula vai ter um grande desafio pela frente, né? Assim, todos nós, né, estamos nesse desafio, nesse mesmo barco, e é um grande desafio pela frente, porque as coisas estão difíceis. Nesses últimos 4 anos, o Brasil ele voltou para a linha da miséria de uma forma assim, uma coisa impressionante. Já estava antes da pandemia, é importante falar sobre isso, né? Até porque desde 2016, pós-golpe, a gente foi vendo o desmonte do Brasil, né? Então, enfim, então é uma sucessão de coisas. É importante a gente fazer, né? A gente tem que estar unido, sim, tem que lembrar que a gente precisa comer, mas tem um monte de criança aí também nas periferias e pessoas, gente, pessoas passando necessidade e ninguém merece passar fome, né? É muito triste. Trícia, eu quero te agradecer muito, queria que você fizesse as considerações finais, infelizmente a gente, né, tá chegando no final, mas eu quero que você se sinta à vontade para voltar sempre que quiser, vamos falar mais vezes da CUFA aqui, vamos falar mais vezes dos projetos todos, né? Eu estava até comentando com a Júlia, eu quero ver se a gente faz uma com o Zona Sul MCs também, para falar desses 30 anos, porque Zona Sul MCs está fazendo 30 anos, né? Tá fazendo 30 anos, gente. Gente, 30 anos. Vocês têm ideia? Eu não era nem nascida, aquelas. Mentira. Enfim. Aí teve a Júlia com quantos, né? Com 10, como diz o Du. Mas é isso, assim, quero te agradecer bastante. Fique à vontade para voltar sempre que precisar, se tiver algum projeto, não só da CUFA, mas do grupo, seu, e quiser vir divulgar esse espaço, ele é democrático, ele é nosso. Eu novamente, que eu falei lá no início, eu que agradeço o convite, me sinto super lisonjeada. Mandar aqui um beijo para todos os ouvintes e ouvintas. É uma satisfação estar aqui, né, com essa menina, né, que eu chamo ela, não adianta, não adianta. Ela manda, oi, neguinha, oi, eu trato que nem criança mesmo. Eu trato mesmo, não adianta. E, assim, agradecer, né, o espaço, muito sucesso, agradecer aí mandar um beijo, né, um abraço aí para aqueles dois lá, amo vocês, inclusive nós vamos estar lá na Virada Cultural, não sei se vai, nós vamos estar na Virada Cultural aí, no Centro da Juventude, depois só acompanhar nas redes sociais lá do Zona Sul MCs, e
Muito obrigada, sucesso para você. Parabéns ao sindicato pela abertura do espaço, muito importante. Nosso povo precisa, nós precisamos elevar nossa voz, nós precisamos de mais espaço como esses, precisamos de mais comunicadores como como diversos outros que temos, mas principalmente as mulheres. Você está dando um pontapé muito importante para todas nós. Você sabe que você está fazendo sua história, está fazendo sua história muito bonita, sua luta é muito bonita também, e me sinto lisonjeada e orgulhosa de poder fazer parte dessa sua história, tá? Um beijo para todo mundo, tamo aí. Uhul! Maravilhosa! Amo você, obrigada. Como eu falei, volte mais vezes, a casa é nossa. E assim, eu desejo vida longa a todos esses projetos que a gente conversou aqui, né? Porque são projetos importantes, tanto o grupo quanto o CUFA, né? Quanto Patrícia, filhos, Trícia, a advogada, enfim, porque é isso, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente deve ser aquilo que a gente quiser, que seja um direito nosso, né? Que seja um direito nosso poder viver aqui daquilo que a gente ama e fazendo o que a gente gosta e sendo feliz. E se quiser ter mãe, vai criar os filhos na arte, ou vai criar na educação, vai criar no como quiser, entendeu? Que seja um direito da gente escolher como a gente quer viver. Certo, pessoal? Esse foi mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio CT. Já, se inscreve aí se não for inscrito, certo? Nos acompanhe também nas redes sociais. Acompanha também a Trícia nas redes sociais, a CUFA nas redes sociais. Tá tudo na descrição desse vídeo. Não esquece de mandar sugestão de pauta e não esquece de deixar o seu feedback nesse vídeo aqui, que é muito importante. Se não puder, se não quiser escrever, manda emoji. Sabe por quê? Porque daí vocês fazem com que o nosso vídeo chegue para mais pessoas. O YouTube percebe que é um conteúdo bacana, que vocês estão gostando, e ele distribui para mais pessoas, certo? Vamos juntos? E eu quero agradecer vocês por ter ficado com a gente aqui até agora, ter nos emprestado seus ouvidos, certo? Obrigada, e eu vejo vocês no próximo episódio, ok? Beijo, tchau!